Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando a teoria geral do direito notarial e registral, continuando a falar sobre o procedimento de dúvida, vamos falar especificamente sobre a peça processual da dúvida, que na verdade, como lemos, é um procedimento administrativo nos termos do artigo 204 da Lei 6.015, utilizado para dirimir dúvidas relacionadas ao procedimento extrajudicial, nos termos do artigo 198 da Lei 6.015, sendo que o seu procedimento deverá ser, após a solicitação da dúvida pelo apresentante, o lançamento da dúvida no respectivo documento, para controle da mesma pelo cartório, a remissão do título no protocolo, bem como as rúbricas ou peticionamento da respectiva peça processual, a petição com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos necessários para elidir a dúvida, a ciência para impugnação em relação ao apresentante e a remessa ao juiz, obviamente o juiz dos cartórios, respectivo, bem como a certidão de ciência e entrega ao apresentante. E o artigo 198 diz que, havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida remetido ao juízo competente para dirimi-la obedecendo-se ao seguinte: no protocolo anotará o oficial à margem da prenotação a ocorrência da dúvida, após certificar no título a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas. Em seguida, o oficial dará ciência nos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida acompanhadas do título. Dessa forma, podemos propor o seguinte modelo da peça de dúvida, que deverá ter o endereçamento, ou seja, dirigido ao juízo competente, de acordo com a qualificação de cada estado, que, conforme vimos em aula anterior, poderá ter várias nomenclaturas distintas, como, por exemplo, corregedor permanente ou corregedor do foro extrajudicial, como no Paraná, devendo, dessa forma, ser verificado o estado em que está se fazendo a prova para a correta descrição do juízo competente, da comarca que está se fazendo a solicitação da dúvida. Deverá ainda haver a qualificação do oficial, bem como sua especialidade e comarca, informando que houve o requerimento do respectivo apresentante para a suscitação da dúvida, com base no artigo 198 e pelos fundamentos e fatos abaixo descritos. Após isso, deverá ser descrito os fatos que dão base ao procedimento, a data da apresentação, do protocolo, os seus respectivos números, o resultado da qualificação e a respectiva nota de devolução, as exigências apontadas e não aceitas pelo apresentante, tudo isso documentado e anexo junto a essa suscitação de dúvida. Nos fundamentos respectivos, relacionados aos fatos apontados, ele deverá descrever a defesa das exigências, bem como os fundamentos legais que embasam a sua posição, devendo demonstrar posicionamento doutrinário, jurisprudencial e a legislação correlata. Após isso, ele deverá fazer o requerimento formal, informando que, diante de tudo isso que foi apontado, ou seja, dos fatos e dos fundamentos, bem como com os documentos anexos, e aí deverá trazer uma lista de documentos, como o título, a nota de devolução, o requerimento de suscitação, as certidões e outros documentos necessários, venho solicitar que julgue a dúvida. Observe que, nesse caso, ele não solicita a procedência da dúvida dele, porque aqui não temos uma demanda, é apenas uma solicitação para que o juiz esclareça a dúvida que o apresentante suscitou. Portanto, não tem uma demanda, propriamente dito. Ademais, o oficial de justiça não tem dúvida nenhuma. Ele tem certeza, conforme a base dos fundamentos que ele descreveu, que o apresentante deve cumprir as exigências pelos fundamentos elencados.
Posteriormente, deverá ainda informar que foram feitas as anotações pertinentes dos assentos da respectiva serventia, informando ainda que foi notificado o interessado, ou seja, o apresentante, para oferecer a impugnação deste procedimento no prazo de 15 dias. Ele coloca o local em que foi feito isso, data, assina com seu respectivo nome, devendo posteriormente fazer a remessa dessa suscitação de dúvida, o qual deverá arquivar também na serventia, informando que a data tal fez a remessa da presente dúvida ao excelentíssimo senhor doutor juiz, e aí utilizar a nomenclatura do respectivo estado desta comarca, informando que quem fez a remessa foi o oficial, assinando o respectivo protocolo de remessa. Finalizando, ele deverá produzir uma certidão, da qual dará fé que, nos termos do artigo 1983 da Lei 6.015, deu ciência nos termos da dúvida ao senhor apresentante, fornecendo a cópia e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Opor a cidade, a data, informando que é o oficial que fez isso e assinando a respectiva certidão. Esses documentos deverão ser arquivados na respectiva serventia, sendo utilizado como forma de controle e segurança do delegatário. Em suma, portanto, esse será o modelo de suscitação de dúvida que deverá o delegatário produzir para encaminhar ao juízo.